advogados, a gente percebeu o quão é difícil o início da carreira na advocacia. E é muito complicado quando a gente não tem um tutor, assim, alguém que estava antes, né? Por exemplo, o professor Anderson falou que ele foi a primeira pessoa do direito, né? Então, acredito que foi o primeiro advogado também. E como é que vocês foram o início dessa advocacia para vocês? Quais foram as dificuldades e como vocês resolveram essas dificuldades? Porque eu acho que vai ajudar até nós mesmos, né? Sim, com assim, certeza, os jovens advogados que estão começando e se veem muitas vezes diante de dificuldades e não tem a quem recorrer. É tudo muito novo pra gente. E é assustador, né? Eu, quando peguei meu diploma, eu tava recebendo o resultado da OAB. Foi um misto de emoção. Eu lembro lá de ter visto, me ligaram dizendo, achei seu nome aqui no mural da OAB. Eu falei, mentira, eu tô atualizando a página e não saiu, eu não acreditava. E aí, quando saiu o resultado, eu comemorei muito. É uma sensação muito boa, né? Única. Meu Deus, eu cumpri o que eu tinha que fazer, no mínimo. Sim. Era isso. Porque é uma cobrança de todo mundo e que acaba caindo, né? A gente se cobra. Externa e interna. Exatamente. Porque você é formado em direito, você faz o que da vida? Você é bacharel, você não faz nada. Nada. Ou você estuda para concurso ou você passa na OAB, né? E aí, quando eu peguei a carteirinha, eu falei, gente, eu não sei o que eu estudei 5 anos, para que lado eu vou? Eu não sabia protocolar uma petição, eu não sabia nada. E o que me ajudou foi o NPJ, né? Porque o NPJ eu aprendi na marra, ensinando as outras pessoas, os alunos, né? Mas o nosso ensino ali era mais correção. E a gente atuava no NPJ, né? A gente pegou uma época que nós éramos professores e advogados. Então, eu aprendi a peticionar, aprendi a despachar, protocolar, tudo na marra. Na cara e na coragem. Não é fácil. Não é fácil. Quando você pega um processo particular, você fica muito seguro, né? E é o que eu falo para os meus alunos. Gente, nada na vida vai ser fácil, a advocacia não vai ser diferente. Se você não tem por trás de você uma herança, né, na advocacia, um nome conhecido, você vai penar muito, você vai ficar em dúvida, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? E o que vai determinar se você permanece ou não nessa profissão é a qualidade do seu trabalho, né? Então, eu tenho 14 anos de advocacia, demorei muito para construir, né, o que eu tenho hoje e não estou nem perto do que eu almejo, entendeu? Porque é um caminho árduo, né? A gente está numa época em que o mercado está saturado, então a gente tem aí, aqui em Brasília, um advogado para cada 69 habitantes, né? Então, isso não dá para todo mundo. Então, aqueles que não são profissionais de excelência, o mercado vai expulsar, né? Então, se é isso, o que eu posso dizer é o seguinte, se é isso que você quer fazer, se é isso que você gosta de fazer, mas primeiro você tem que experimentar, né? Porque quando você vê um resultado positivo, é uma sensação tão maravilhosa e é isso que me segura, entendeu? Na advocacia. Porque as dificuldades são muitas. A senhora já pensou em desistir? Já, várias vezes. E graças a Deus eu tive pessoas, né, ao meu redor que também viviam e a gente pode trocar essa experiência, viviam a mesma coisa. Eu e o Anderson, a gente já teve essa conversa milhões de vezes. Não é isso que eu quero, porque a gente, além de ter uma instabilidade financeira, a gente não tem férias, né? Apesar da gente ter uma autonomia de horário, né? A gente trabalha a todo momento, né? Então, tem um lado positivo, tem o lado negativo. Às vezes, a condição econômica nos leva a pensar realmente em desistir, porque é algo que não é certo, né? A advocacia particular. Eu não tenho perfil para atuar como empregado em escritório, então nunca pensei em deixar meu currículo assim, porque não é o meu perfil. E aí a gente se apoia,
né? Eu acho que o que facilita muito o exercício da advocacia é você ter parceiros. Então, você sozinho não vai conseguir advogar, é muito difícil que você consiga. E a gente foi perceber isso bem depois, né? Então, é bom que vocês tenham alguém mais experiente, sabe? Se vocês querem atuar numa área específica, conhe alguém que atue, vá aprender, vá assistir uma audiência, não tenha vergonha. Não é porque vocês já passaram na OAB que vocês sabem. Não é isso, vocês só vão aprender na prática, a teoria é muito diferente da prática. Né? Então, procurem fazer essas parcerias, sabe? Você não vai atuar em todas as áreas também, porque quando você é generalista, você não é bom em nada. Então, você precisa fazer essas parcerias até para te dar um apoio. Fala, não desiste, tá difícil para todo mundo, vamos continuar tentando, entendeu? E uma outra coisa que a gente tem assim, enfrentado, que tem sido muito difícil, é ver a injustiça dentro do judiciário, né? O quanto nós ainda somos desvalorizados. A gente vê um diálogo num processo entre acusação e defesa. E o que a gente fala é simplesmente ignorado, muitas vezes. Então, é uma briga constante, assim, para você se impor e se fazer respeitado, entendeu? Ser visto, né? Exatamente. Ser ouvido. Principalmente. Exatamente. Então, acaba que eu, pelo menos em alguns casos, eu trago para mim essa briga. Não é só uma briga dos direitos do meu cliente, é minha. E eu tenho, né, que ser ouvida. Os juízes, os promotores, eles precisam entender que sem advogado não tem justiça, né? E isso a gente ainda, infelizmente, sente na pele, né? Eu acho que são os dois pontos bem difíceis da advocacia. Essa dificuldade de formar uma carteira de clientes, né, que te sustente, e uma ignorância por parte dos outros operadores do direito, né, que agem como se a gente tivesse ali só pro forma. Isso eu já ouvi inclusive de juízes questionando por que a defesa estava agindo daquela forma, né, sendo que eu estava, por exemplo, atuando como membro do NPJ. Então, você está atuando para uma pessoa que sequer está te pagando, quem te paga é a instituição. Então, assim, não paga, então não tem direito a uma defesa. Então, infelizmente, isso que a Ana falou é muito verdade, e é um grande erro também dos estudantes de direito, que a gente só para pensar na profissão quando está no final do curso. Sim, realmente. Né? Então, o erro é você pensar que quando você termina a faculdade, acabou. Não, é só o início. E esse início vai ser iniciado a partir da bagagem que você foi acumulando durante a sua caminhada no curso. Né? Eu viro para os meus alunos e falo, vocês acham que passou na UAB vai ter 1 milhão na conta no outro dia? Quem me dera. Quem sonho. É aí que as despesas começam. É aí que a vida cobra. Eu lembro que no dia da minha colação, eu feliz lá, emocionado, de repente eu parei, vendo aquela alegria toda, eu falei, tá, e amanhã? Tô desempregada. Tipo, amanhã não tem faculdade, eu não tenho OAB, e agora? O que vai ser amanhã? Então, assim, a gente só deixa para se preocupar com isso lá na frente. E essa necessidade de você ser visto tem que começar na graduação. Né? Minha mãe sempre diz, quem não é visto não é lembrado. Então, eu também fui convidado para participar do processo seletivo do NPJ, da instituição que a gente dá aula até hoje, por uma ex-professora. Né? Então, ela era coordenadora da UDF à época e ela me fez o convite. Então, nós, mal ou bem, fizemos um bom trabalho enquanto estudantes, porque a gente criou essa ponte quando a gente saiu. E quantos não fazem? Né? Então, assim, o início da advocacia é maçante, é frustrante, é difícil. E uma coisa que eu acho interessante falar, muita gente até fica com raiva quando eu trago essa minha opinião, mas eu acredito que eu vivenciei e eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu pude ter. Quando você é recém-formado e você ingressa no escritório, por menos que ele te pague, tem gente que fala, eu vou trabalhar por essa miséria? Eu vou fazer isso? Gente, você está tendo a oportunidade ali de aprender. Sim, com certeza. Então, por mais que o escritório esteja te pagando pouco, tem gente que, primeiro, diz que não vai se submeter. E segundo, diz que isso ofende as regras, que isso e aquilo.
Eu recebi pouco, eu trabalhava 8 horas por dia para ganhar menos de R$1.000. Só que foi uma bagagem que eu recebi nesse escritório que eu fiquei 2 anos, que estágio nenhum me pagaria. Então, eu acredito que quando você é recém-formado, você tem que botar sim a sandalinha da humildade e botar na balança que você não sabe nada, que você tem que aprender, ainda que trabalhe de graça. Ah, mas o estatuto diz que tem que ter... Gente, o estatuto é uma lei, e na lei a gente sabe que é o mundo perfeito, o mundo ideal. Na prática, a teoria é outra. Né? Então, assim, se aparecer uma oportunidade de trabalhar no escritório para aprender, ainda que seja recebendo pouco, não vá pelo dinheiro. Vá pelo aprendizado, ainda que seja para trabalhar de graça. Vá pelo aprendizado. Pública também. Que é um canal. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que ter humildade. Ah, mas eu paguei faculdade cara, fiquei 5 anos para poder agora trabalhar, receber R$1.000, nem que seja de graça. O aprendizado, o contato, conhecer o sistema, se apresentar para conhecer, se identificar ou não com aquela área, tudo isso é importante. Né? Então as pessoas hoje elas querem tudo mastigado, elas querem facilidade, elas já querem ser indicadas para um cargo que elas vão ganhar 10, 20 mil. Não é assim. Não é assim. Então, todo começo é muito difícil. E na advocacia eu diria que é 10 vezes mais. Né? Porque o direito era uma das profissões que estavam em elite, né? Junto com medicina, e aí só a elite fazia. Só que isso é passado. As pessoas têm que perceber que hoje ter um diploma não quer dizer nada. Né? Então, as pessoas têm que ter humildade, elas têm que ter força, né, de vontade, elas têm que se destituir dessa história, eu sou formado em direito, e aí? Grande coisa, tem muita gente, que não é e sabe muito mais do que você. Né? Então, é uma realidade que as pessoas têm que entender. Não é fácil, não vai ser fácil, e a caminhada é árdua.